com nós aqui na nossa Xloga e vai ser gravado aqui também na nossa aula online. E as perguntas podem ser tanto online, logicamente, e diretamente aqui. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ler na Perashá desse Shabbat, Perashá Emor. Entre os temas mais abordados da Perashá, nós temos a questão das festividades. Então, começa, por exemplo, com Shabbat, Rosh Chodesh, aí tem Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Mas, no entanto, o que é mais importante da Perashá é que é chamado para o dia de descanso Shabbat. E a gente entende que Shabbat é o 7º dia. Mas não é bem essa a situação. Shabbat pode ser um dia de descanso, inclusive qualquer dia da semana. Então, por exemplo, Pesach, primeiro dia é Shabbat. Último dia de Pesach, Shabbat. Tem 2. Shavuot é só um dia de Shabbat. Então, nós deu 3. Rosh Hashanah, só um dia de Shabbat, de descanso. Então, tem 4. Yom Kippur, mais um dia de descanso, Shabbat, 5. E Sukkot, 2 dias. O primeiro dia e o 8º dia. 7 dias. Então, tem 7 Shabbatot especiais durante o ano. Agora, a pergunta aqui é a seguinte. Por que 7? Vai perceber que esse número 7, ele revolve a Torá inteira. Por exemplo, agora, estamos fazendo a contagem do Homer. Quantas semanas completas? 7 semanas. Sheva, Shabbatot, Temimot e Rema. 7 semanas completas. Então, existe um comentário do Zohar, inclusive, que relaciona tudo com 7. E vai relacionar que a existência desse nosso mundo aqui, como a gente conhece, vai demorar 7.000 anos, até o 7º milênio. Mas a pergunta, quando começa o 7º milênio? No ano 6.001. E se nós vejamos, do ano 1, o ano 1000, foi o quê? O primeiro milênio. De 1001 a 2000, segundo milênio. E assim tu vai. Quando chegar em 6.001 até 7.000, é o 7º milênio. Então já estamos em que ano agora, no nosso calendário? 5.781. Falta quanto tempo para o 7º milênio? 220 anos. 220 anos. Então a gente pensa, está longe. Não é nossa geração. Mas acontece que, segundo estudos rabínicos, do Talmud, existe um lapso no nosso calendário. Quem tem aquele livro, Torá Viva, ou quem já leu a Torá Viva, que é um comentário do Rabino Kaplan, então lá no comentário dele, tem algumas passagens, lá no livro de Êxodos, quando ele fala sobre o faraó, ele traz lá que existe um lapso calendário hebraico, segundo os cálculos que ele chegou, dá 173 anos de lapso. Então, se você colocar a mais esse lapso, tu vais passar de 5.781 para 5.943. Já estamos bem próximos do final. Mas a pergunta, mas é só esse lapso? Ou tem mais outro? Ou ele é mais longo do que isso? Então, é por isso que é dito o seguinte. Quanto tempo durou a existência do segundo templo? Então, segundo o cômputo do nosso calendário, o primeiro templo durou 410 anos. O segundo templo durou 420 anos. Então, quando faz o cálculo, esse 5.781 está dizendo que dentro desse cômputo do nosso calendário, o primeiro templo durou 410 anos e o segundo templo 420 anos. Mas a pergunta foi só isso mesmo? Quando você estuda história, você não está vendo que o templo demorou muito mais do que isso?
Basta que estudar um pouquinho de história. Ver, por exemplo, o cálculo do segundo templo. Ele foi destruído no ano 70 dessa era. E quando ele foi construído? Bom, segundo o próprio livro de história, todo mundo pode ver lá, no ano 516. Então, 516 mais 70, que é dessa era, dá quanto? 586. Muito mais do que o quê? De 420 anos. 20 anos. Mas não termina aí. Aqui tem uma outra questão, e já passar de novo para o número 7. Lembram aquela profecia de Jeremias em relação ao exílio? Ao exílio, quando o tempo foi destruído. Aí disse o profeta Jeremias: não fiquem preocupados. 70 anos vai ser o exílio do povo. Vocês vão para a Babilônia e depois de 70 anos vocês vão voltar. Ele falou Jeremias, está no livro dele, capítulo 25, vocês podem ver lá. Bom, quando se chegou na Babilônia e se passou todo esse tempo lá mesmo, na época que a Babilônia caiu e começou o reino dos Medos, depois dos persas, estava o profeta Daniel, que é o capítulo 9 do livro dele. Ele disse: olha, eu estou vendo aqui pelo que escreveu o profeta Jeremias, que já se passou os 70 anos. E cadê a nossa redenção? Esse era o clamor do profeta Daniel perante Deus em relação ao exílio. Aí ele faz uma súplica a Deus e tudo mais. Aí nisso o anjo Gabriel é mandado por Deus para dar resposta para o Daniel. Aí ele vai explicar para o Daniel que, na verdade, os 70 anos seriam 70 semanas. Daqui a 70 semanas que vosso povo vai ser redimido. Agora, vou tentar interpretar o que são 70 semanas. Ele não disse 70 semanas de anos, ele falou 70 semanas. Se a gente entender que é 70 semanas de dias, quanto tempo dá? Mas se for de dias, dá 1 ano e meio. Já que o ano tem 48 semanas, não é isso? Um ano? 70 semanas, mais da metade. Dá 1 ano e meio, mais ou menos. Então, ele está me dizendo para o profeta Daniel: não, daqui a 70 semanas, daqui a 1 ano e meio, vocês serão redimidos. Tem uma explicação. Outros vão dizer: não, aqui está se referindo a 70 semanas de anos, que vai dar o 490. Então, ele está dizendo: não, aquilo que o profeta Jeremias falou de 70 anos, na verdade, são 490 anos, quase 500 anos. 500 anos. Então, o tempo muda muito. Então, mas a pergunta agora é a seguinte: quando termina, ou seja, a que ponto final se refere o profeta Daniel nos seus livros? É no seu livro, no seu livro. Então, Daniel, ele relata a explicação do sonho que teve Nabucodonosor e outros reis que vieram depois de Nabucodonosor. Nesse relato do sonho que teve o imperador Nabucodonosor, ele via uma estátua, o rei estava relatando. A cabeça era de ouro, aqui era de prata, depois vinha os membros aqui eram de bronze, e depois as pernas de ferro, mas os pés eram de barro. E o que representava isso? Ele disse: olha, a cabeça de ouro representava o que o imperador lá, o Nabucodonosor, representava. Era imperador total. E um grande império, o Império Babilônico. Depois dele veio um império um pouquinho inferior, que era o Império de Prata dos Medos. Depois o outro mais inferior ainda, de bronze, dos persas. Depois o outro inferior, porém mais forte, que era de ferro, que era o Império de quem? De Alexandre o Grande, que era dos gregos. Mas os pés eram de barro. Ou seja, depois que Alexandre o Grande morreu, foi dividido o império dele naquelas satrapias, eram 4, entre seus generais,
A gente conhece dois especificamente. Um chamado de Ptolomeu, outro de Seleuco. Então, o Império Seleucida, uma parte da Ásia, Ásia Menor, uma parte do que seria hoje o Iraque, o Irã, pertencendo ao Seleuco. E Ptolomeu ficou com a parte do Egito. E quando seria o final disso daí? O final disso daí seria quando acontecesse o quê? A revolta dos Macabeus, que é a festa que nós fazemos qual? Hanukkah. Então olha o que está dizendo aqui. Ele está nos dizendo aqui, o profeta Daniel, que entre a profecia de Jeremias e a festa de Hanukkah se levou 500 anos, os 490 anos. Então, quem sabe mais ou menos em que ano aconteceu a festa de Hanukkah? Calendário comum. Não, no ano comum. No ano 160 antes dessa era. 160 antes dessa era. Certo? Então, ele está dizendo para nós aqui, o Daniel, que desde que o templo foi fundado lá, ou desde que começou a profecia do profeta Jeremias, até a revolta dos Macabeus, se passaram 500 anos, cara. 500 anos. Tá, então me dá isso aqui de 150, vamos colocar 150, antes dessa era. Já tem 500 anos aí do segundo templo. Tá, mas o segundo templo acabou, né, dos Macabeus. Então foi acabar no ano 70. Então, 150 antes dessa era, mais 70, quantos anos dá? 220. Então agora tu bota os 500 mais 220. Então, esse foi o tempo que demorou realmente o segundo templo. Então, agora tu vai fazer um cálculo maior ainda. O lapso chega a 220 anos. Então, nós estamos agora em 5.781, mais 220 anos, 6.001. Já está agora no sétimo milênio. Já chegamos no sétimo milênio. Começou agora. Ele podia ser diferente, infelizmente, com toda a situação que a gente está vivenciando no mundo inteiro. Uma coisa nunca antes pensada. Por exemplo, há muito tempo atrás, na geração dos nossos pais, o meu pai nasceu lá no Flechal, interior de Óbidos. Como é que ele ia saber lá no Flechal que o mundo estava em guerra na década de 40? Não tinha notícia, não tinha rádio, não tinha nada, cara. O mundo estava pegando fogo e estava vivendo bem lá no Flechal. Mas hoje, com essa doença, todo mundo foi atingido, inclusive lá no Flechal. Então, de fato, vendo uma coisa realmente inusitada, nunca presenciada antes no mundo inteiro, e que abalou, de fato, o mundo inteiro. Então, algo de diferente, realmente, nós temos aqui no que está acontecendo. Então, o sétimo milênio, provavelmente, está começando agora. Bem, a gente leu na nossa mesa aqui o livro do Zohar. Livro do Zohar. O que é o livro do Zohar? O Zohar é um livro cabalístico, é um livro escrito em aramaico do século II, mais ou menos. É atribuído ao Rabbi Shimon Bar Yochai, que tem discussão acadêmica, se ele escreveu, se ele escreveu, mas de qualquer maneira é atribuído a ele. E nesse livro, ele tenta explicar para nós uma situação de difícil entendimento dentro da Torá. A Torá diz que no sexto dia da criação, Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Bom, a pergunta: que semelhança e que imagem é essa que nós temos de Deus? Dá a entender que Deus é um ser humano? A gente é a imagem dele. Dá a entender isso? Que Deus é um ser humano. Pode ser um híbrido de homem e mulher, não importa. Ele parece, é o que está escrito no texto. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, isso que o texto do Zohar vai tentar explicar, esmiuçar, para a gente entender. Então, existe um conceito
chamado de Adão Cadmon. Qual foi o primeiro homem na Terra? O Adão. Adão. Então, a pergunta é, esse Adão Cadmon é o mesmo Adão, primeiro homem? E que entra um conceito que está falando justamente o Zohar. O Zohar vai explicar, ou até a gente consegue entender mais ou menos isso. Ele vai tentar explicar um mundo onde o eterno, ele representa, ele é o infinito, meu dizendo, ele é o infinito. Então, como que do infinito se pode criar algo baseado numa imagem e semelhança? Isso é infinito. Então, o Zohar vai dizer que nesse processo do Deus, desse infinito, para ele chegar no mundo que ele quer fazer aqui, o mundo finito, ele passa por um processo. E esse processo, segundo a Torá relata no capítulo 1, vai aparecer 10 vezes a palavra. E disse Deus, haja luz, haja firmamento, haja ervagem, e assim por diante. Então, dessas 10 vezes, são 10 emanações de Deus. 10 emanações de Deus. Então, nessas emanações de Deus, o que é dito? Ora, é como se o Criador preenchesse todo o espaço, logicamente. Então, ele retira uma parte dessa luz infinita dele e cria como se fosse um espaço vazio, sem a luz dele. Sem a luz dele. Então, essa luz que ele vai colocar nesse espaço, ela é filtrada pelas 10 emanações. É como se filtros, 10 emanações. E dessas 10 emanações, o formato dela é como se fosse um formato humano. Keter, que é a primeira sefirá mais alta, é tipo uma coroa. Aí vem Formar, que é a sabedoria, Biná, que é o conhecimento. Então, é a parte do cérebro, é a cabeça. Aí tu vem diminuindo. Aí tu passa para os membros superiores, que é Chesed e Gevurah. Tem a parte do tronco, que é Tiferet. Aí a gente vai ter os membros inferiores, Hod e Netzach. Tem a parte dos órgãos de reprodução, tanto feminino quanto masculino, que é o Yesod. E os nossos pés, que é Malchut. Aí tu tem as 10 sefirot. Então, essa imagem e semelhança das sefirot que Deus fez o Adão. Então, essas 10 sefirot lá é chamada de Adão Kadmon, o homem, como posso dizer, primordial, que antecede esse daqui, que está no plano lá, um plano que não é físico. Então, dessa imagem lá, ou seja, de uma projeção divina, em outras palavras, é que tu vai ter depois, é como você pensa, por exemplo, em algo. Tu projeta isso na tua mente, para depois tu fazer isso na realidade. É mais ou menos isso que está sendo Zorra. Deus projeta isso na mente dele como se fosse, e depois vai fazer isso realmente na prática. Chesed, Gevorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Então, o que a gente leu aqui na Iderá Zotá, o livro do Zohar, ele é comentários cabalísticos sobre as parashiot. E dentro desses comentários, existem 3 livros específicos. Um chamado de Iderá Rabá, que tem uma grande reunião, onde o Rabi Shimon Bar Yochai estava entre os 10 seus companheiros sábios, e depois chamado de Iderá Zotá. E durante esse tempo, 3 morreram, só ficaram 7. Então, ficou uma reunião menor. Uma reunião maior com os 10, uma reunião menor com os 7. E tem o Sifra Itzniuta, que é o livro do equilíbrio. Esse livro está nos dizendo que nessa criação, dessa árvore da vida que está no nosso corpo humano, como eu acabei de falar desse piloto, a parte central é o equilíbrio.
Então, Deus não quer que a gente seja extremamente bondoso, Hesed, ou então extremamente rigoroso, Gevorah. Tem uma coisa e tem outra. Coisa e tem outra. Então, essa é a base. Exatamente. Tem que ser Hesed, de Gevorah, o Gevorah de Hesed, para manter esse equilíbrio. Manter o equilíbrio. Bom, então o Adão Kadmon, ele representa esse mundo espiritual lá. Da saída desse mundo infinito, a gente chega no mundo finito. Falando sobre infinito, para tentar entender uma coisa. O mundo infinito, ele é plano, igual a Terra, do planisfério. Como é que se dá essa questão do mundo infinito? Podem imaginar, isso ali no livro, podem imaginar uma formiguinha bem pequenina, numa mesa enorme. Uma mesa enorme. Ela está andando nessa mesa. Ela tem noção do tamanho dessa mesa? Ela não tem noção do tamanho dessa mesa. A mesa pode ser infinita, ela vai andar, não vai chegar a lugar nenhum. Isso dá com a gente. Nós somos essa formiguinha, o espaço, aí, tem noção do tamanho do espaço? A gente vai andar para cá, para lá, manda foguete, não sei o quê. Não tem noção para onde está indo. Então, isso é infinito. Pode ser plano e não muda nada. Se a gente conseguisse chegar no final da mesa, tá vendo? A mesa acaba bem aqui, agora eu consegui chegar. Se em vez disso, essa mesa de ser plana, ela é uma mesa curva. Ou seja, tu vai aqui e ali ela faz uma curva. Só que é tão longo que tu não tem noção dessa curvatura. Tu não tem noção da curvatura. Então é um tipo de infinito também. Então, quando tu botasse, por exemplo, jogasse com essa formiguinha, bota ela aqui num negócio mais arredondado, um pouquinho maior, ela vai subir, vai descer, ela vai pensar que ela está sempre andando, ela está num mundo infinito para ela. Então, por isso que a esfera representa, essa é a ideia, a esfera representa o infinito. Então, dentro desse entendimento, é que se fala em hebraico de quê? De Sefirot. As 10 Sefirot. O que é Sefirah em hebraico? Sefirah, onde diz a palavra esfera, sem o E, que é no original grego lá, que vem de Sefirah. Outro diz que Sefirah é contagem, tá certo? Número, ponto. Só que o hebraico é tão rico que vocês vão perceber como se chama o rolo da lei. Sefer, da palavra Sefirah, ou seja, o infinito de conteúdo que está lá dentro. Aí a gente tem a palavra Sipur. Sipur é do verbo lesaper, é o quê? Contar. Contar histórias. Está contando. Também uma coisa sem fim. Safira. Quando o Moshe estava com outros 70 anciãos do povo de Israel, quando teve a revelação do Monte Sinai, eles viram como fosse um piso de safira. Mas por que esse termo safira? Em hebraico, sapir de Sefirah, novamente. Tudo isso representando o infinito. Então, o que é interessante disso, que o número, a gente usar a matemática agora, qual é o número que representa o meio, se é que ele existe, o meio desse infinito? Seria o zero. Tem infinito para mais, infinito para menos. E a palavra zero vem da onde? Lembra disso? Vem do italiano zéfiro. E zéfiro vem de Sefirah. Sim. Representa isso. Não lembra disso, né? E a palavra cifra, em português, que tem número, vem de Sefirah também. Para a gente ver que a gente está lidando aqui com a questão do infinito. Então, essa que era o grande legado, entre outras coisas, que a gente está tentando reduzir o máximo que a gente pode ao conhecimento que o Rebbe Shimon Bar Yochai nos deixou. Então, o que existe?
desse infinito, e Deus faz esse processo para chegar no mundo finito, ele tem que colocar em gráficos. Então, o gráfico da fala do Eterno para criar o nosso mundo, ele relacionou, como está no livro de Sefer Yetzirah, 22 letras, que é do alfabeto hebraico, e 10 números primitivos, de 0 a 9. Tu vai escrever alguma coisa, tu usa o quê? Letras e números. Então, toda a criação, segundo o Sefer Yetzirah, se dá através dessa fala divina, que ela é em gráficos, as letras e os números. O Sefer Yetzirah é um livro que ele é só uma página, praticamente. Ele é tão lacônico, ele é tão reduzido, e uma página dá o livro inteiro. Mas já viram como é o Sefer Yetzirah hoje em dia? E tudo é comentário. Então, ele é tão grande que só é comentário. Mas o livro original é só uma página, falando das 22 letras e 10 números primitivos que tem na criação do mundo. Então, o que acontece? A gente pode conhecer, então se conectar, vamos dizer, melhor dizendo, com o Eterno de duas maneiras. Estudando o seu mundo e a sua criação, tudo que é relacionado à criação de Deus. Tudo que é desse mundo que você está estudando, no final das contas, a manifestação de Deus na sua criação. E a outra é o estudo da revelação, que é o estudo de Torá especificamente falando. Então, essa é a base para a gente ter o entendimento do que é realmente a Torá. Eu queria só terminar nosso comentário. Hoje a Ribolá do Ribi Shimon Bar Yochai. A gente percebe, inclusive, muitos falam isso, Zerkutor, Dagen Aleno. Para traduzir, o mérito dele nos proteja. Nos proteja. A pergunta, como assim o mérito dele nos proteja? Cara? O que a gente quer dizer com isso? Está dizendo o quê? Para ele interceder perante o Eterno, para nos livrar dos nossos erros. Esse é o entendimento errado. O entendimento certo, Zerkutor do quê? O mérito dele do quê? Do estudo dele, exatamente. Ele deixou para a gente estudar, para a gente aprender. São coisas que é difícil a gente estar falando e absorvendo isso. Então, essa que é ele conseguiu reunir os 10 primeiro, depois morreram os 3, ficaram 7, e ele conseguiu passar todo esse conhecimento, que eu sempre na Zorra, livro do Esplendor. Então, entre outras coisas do livro, estou tentando aqui resumir o máximo, tem muita coisa para te falar sobre esse livro, logicamente. Então, ele tenta explicar, esmiuçar o que dá realmente do mundo do infinito, do mundo do finito. Ele usa aqui duas expressões também. Vamos chamar de Arich Anpin, a grande face, seria o mundo do infinito, e Zeir Anpin, a pequena face, o mundo do finito. Então, a gente entende dessa maneira. Ou seja, o que quer dizer essa face, Anpin, em referência à cabeça? Como é a cabeça, a linguagem que usa o Zohar aqui? Gul Galta, Gul Golet. O que é Gul Golet? Crânio. E vem da palavra roda, galgal, esfera. Então, de novo, tu volta à origem. A esfera do infinito lá, para a esfera do infinito aqui. Encarnação ele usa. Volta de novo. É uma roda. Coisa do nosso mundo aqui. Aí é mérito. Então, que esse mérito dele que deixou para nós, a gente tenha realmente a bênção do Eterno, que a gente conseguisse aprofundar nesse conhecimento, fazer a nossa conexão, cada um com o Criador, e sejamos todos abençoados, digamos todos. Amém. Bem, hoje, na questão que a gente se encontra aqui, vamos fazer mais reduzidos. Fica aberto aqui as nossas perguntas, tanto aqui online, como também dos nossos que estão aqui na Esnoga.
Esse comentário que eu fiz, Deus, quando o povo de Israel foi, o papai, Deus também foi por Isso. Eu estava imaginando como é que foi aqui com relação aos sentimentos, né? Paz semelhante. No caso deles também, tem esse sentimento. Pode ser irmão dele? Entendi. Isso é uma linguagem, tem um termo bonito para esse português, antropomórfica. Anto quer dizer homem, né? Mórfica, morfologia, né? A forma como se apresenta. Então, como não tem como a gente falar de Deus, ele é um infinito, e não tem representação alguma, não tem como falar de Deus. Tu usa uma coisa humana. É o dedo de Deus. Foi a mão de Deus. Aí usa a deixa, nossa, Deus está feliz, Deus se arrependeu. Tudo isso não tem como falar da divindade, não tem como falar de uma coisa infinita. Agora, sobre essa questão, mesmo com essa explicação, mas quando é que Deus fica feliz? Quando Deus se arrepende? O que a Torá nos relata é o seguinte: toda vez que o povo de Israel comete pecados e acaba sendo mal falado por outros, isso provoca o quê? Uma profanação do nome do eterno Deus. Por exemplo, por nossos pecados a gente foi exilado. Isso é contra nós, mas é contra quem também? Contra Deus. Então, e quando acontece o contrário, e pelos nossos méritos a gente é redimido, o que acontece com Deus? Está santificando o nome do Eterno. Isso a gente vê, sabe aonde? No Cadiz. Esse Cadiz que a gente lê, tanto o Cadiz do aramaico lá, como o Cadiz que a gente lê aqui, lei Afid, está representando isso. Quando o povo de Israel volta para sua terra e consegue ser independente lá e fazer o serviço divino verdadeiro, isso aí é o quê? Uma santificação do nome do Eterno. Exemplo agora, e já fica na dianteira nesse negócio da pandemia, cara. Isso é o quê? Uma santificação do nome do Eterno. Digamos que fosse do contrário, que lá fosse, por exemplo, morresse mais gente lá do que do mundo, cara. O que eu ia dizer? Tá vendo? Eles estão sendo castigados lá, só morre lá. Imagina a gente, pois é. Então, a santificação vem assim. Então, é isso que está sendo falado. Claro, parou. Tudo que tu tens, por exemplo, na tefilá, tu vais galgando com as etapas das sefirot. Por exemplo, as sefirot, são 10, elas são divididas em 4. Em 4. Tem 3 no começo, 3 no meio, 3 aqui e uma embaixo. Tá 4. Então, essas 4, elas representam uma subida dos 4 mundos. Tem o mundo da Asiá, tem o mundo da ação, o mundo da matéria. Então, a primeira parte da tefilá, que é a parte dos korbanot, está aqui no mundo da Asiá. Quando chega em Pessuquê de Zimrá, que é aqueles salmos, está lendo? Está na segunda parte. Aí é o mundo da Yetzirá. Quando chega na parte do Shema Israel, diante, as bênçãos e o Shema Israel, é o mundo da Beriá, da criação. Até chegar no mundo do teu contato direto com Deus, que é a Amidá. Por isso, a Amidá em silêncio. Aí é assim luta. Exatamente. Aí depois da Amidá, tu tem o teu retorno. Depois da Amidá, vai voltando até chegar no mundo de... Por isso tem korbanot no final da tefilá, geralmente. Por quê? Porque tu tá voltando de novo no mundo da Asiá. Fantástico, né? Ou não? Essa não é assim, gente, essa fantástico.
Assim, porque no caso a gente está. Você percebeu todas essas épocas estão nós, nosso povo, né? Por exemplo, dominar até a nossa realidade dele. Tem que saber nossa realidade, como fazer para destacar. Isso. A medida até de saber conversar com alguém ou o sonho, né? No caso, a gente tem que saber lidar com isso. A primeira vez, todo esse exercício para nós, a gente saber lidar com todas essas pessoas do nosso povo. Com isso, claro, a gente vai doutorado. Vai conseguir nos ali. Mas não pode chegar a um nível de podemos chegar a esse nível. Tipo assim, entendi. uma pessoa, a gente não. Se uma pessoa tem seus erros, seus acertos, a gente não comenta, fala, não podia chegar um jeito para comentar sobre alguém. Para ver se eu entendi. O livre-arbítrio é a questão de a gente fazer algo ou não fazer. Isso é o livre-arbítrio. Então, por exemplo, o nosso semelhante, que estás vendo ele, pode ajudá-lo ao comentar algo sobre ele ou para ele, uma coisa. Mas se simplesmente eu vou comentar só para servir de zombaria ou saber lá o que em relação a ele, então a gente não está ajudando em nada. Esse comentário ele é supérfluo, não adianta nada. Aí eu usei esse livre-arbítrio para uma coisa que não está me valendo. A pergunta é, como assim existe o livre-arbítrio? Não tem todas essas leis de Deus? A gente está falando aqui das sefirot e tudo mais, mas tudo uma ordem. E aonde que dentro disso eu tenho um livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele existe em parte. A gente nasce, tu não escolhe a família que tu queres viver. Quando tu nasce, a família já está formada, tu não escolheste aquilo ali, tu pode vir num lugar rico, lugar pobre, tu pode vir de um país bacana, de um país ruim. É o mundo que tu nasceste. Então tu não escolheste aquilo ali. Pode nascer até no lixão e muita coisa. Mas onde está o livre-arbítrio, então? É como tu vai lidar com isso. Como é que tu vai te relacionar com esse negócio? Não só da questão do nascimento, a nossa vida segue um curso. Segue um curso normal. Coisas que tu não está esperando acontecem contigo. Todo mundo. Como é que tu lida com isso? Te revolta para matar os outros? É uma reação. Mas essa é a adequada, que é o que Deus fez com Adão, não esqueçam. O Adão comeu daquela uva proibida? Sim, comeu, mas olha as circunstâncias. Ele estava no Jardim do Éden. A árvore mais linda do Jardim do Éden era a árvore da vida. Aí tinha uma cobra, uma serpente lá. Ele disse para ele, não come daquilo dali. Ao falar não come, já despertou o quê? Por que não quer que coma essa árvore aí? Ainda botou lá uma serpente para nós seduzir. A gente foi e comeu. A pergunta é, Deus não queria que isso acontecesse? Claro que ele queria. Então, o que ele queria no final das contas? Qual é a tua reação depois que tu comeste da árvore? Isso que Deus queria saber. Tá? E o Adão passou no teste. O Adão, exatamente, ele teve vergonha, mas já o filho dele, Caim, quando matou Abel e se arrependeu, não. Então, não podemos ser igual, temos que ser igual ao Adão. Então, esse que é o sentido. Então, a questão, as coisas existem, mas existe para você como tu vais reagir a isso aí. Mas aproveitando a questão do livre-arbítrio ainda, só para terminar, por exemplo, Deus me dá as coisas para todo mundo. Qual é o teu livre-arbítrio? Quem deve agradecer? É tu ou é ele mesmo? Por ti? É tu que deve agradecer. Isso é livre-arbítrio. Tu não agradece, está usando errado o teu livre-arbítrio. Então, é nossa obrigação louvar a Deus. Aí que vem a colação do ralelo, aquele ralelo, esquilei, pensa, esquilei, chacote, sufoto. Por quê? Diz que louvar a Deus pelas coisas boas que Deus está te dando. Tá? Mas eu tenho livre-arbítrio e não fazê-lo também. Bom, até aqui, eu vou encerrar nossa aula aqui e as perguntas dos meus amigos online
vai ficar para outra situação. Tá bom? Quem tiver alguma pergunta sobre essa aula, pode escrever e é um prazer em responder. Para todos vocês, Shabbat Shalom, Laila Tov, e um grande abraço. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom. Um abraço a Tchau. todos aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Todos vocês aí.